Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta, segunda-feira, mais uma semana que se inicia e, como sempre, o primeiro vídeo de segunda-feira para começar a nossa semana com chave de ouro. Falamos de bilheterias, falamos de money, como é que ficou a bilheteria nesse fim de semana. Mais um fim de semana morno com um filme de horror que não foi bem. Fracassou em assumir o primeiro lugar, sendo que estava fácil. Era só bater quem? Avatar, que foi lançado no ano passado, já vai se despedindo dos cinemas, mas mesmo assim conseguiu manter mais de 13 milhões de dólares e o primeiro lugar. Vamos ver como é que ficou, principalmente como é que foi a performance do novo filme de Nia da Costa, diretora de As Marvels, hein? Fim de semana de número 3, entre 16 e 18 de janeiro de 2026. Temos Avatar, Fogo e Cinzas mantendo o primeiro lugar com 13 milhões 320 mil, mesmo perdendo 400 salas de cinema e 38% de queda. No quinto fim de semana, Avatar, Fogo e Cinzas ainda mantém o primeiro lugar. Chegou a perder o primeiro lugar, mas depois reassumiu. Aqui, o Templo dos Ossos, lançamento da Sony, fez apenas 13 milhões, não foi suficiente, foi por pouco, mas teve que amargar um segundo lugar. E uma coisa que a gente não está vendo muito com os filmes de horror, né? Que geralmente estão estreando em primeiro lugar e depois sim caem, mas tem boas estreias. Não é o caso de O Templo dos Ossos. Zootopia 2 fica em terceiro lugar, faz 8 milhões 769, mais um filme lançado ainda em 2025 e que sobe. Estava em quarto lugar no fim de semana passado, subiu para terceiro. A Empregada fica em quarto lugar com 8 milhões 515 mil. Marty Supreme em quinto lugar com 5 milhões 477 mil. Primata, que estava em segundo, cai para sexto com 5 milhões. O relançamento de A Sociedade do Anel, O Senhor dos Anéis, fica em sétimo lugar, faz 3 milhões 494, engorda mais um pouquinho o bolso do Peter Jackson. Em oitavo lugar fica Greenland, 3 milhões 365 mil. Anaconda fica em nono lugar com 3 milhões 200 mil. E o Bob Esponja, Em Busca da Calça Quadrada, em décimo lugar, faz 2 milhões 315 mil dólares. Como vemos aqui, janeiro é um mês morno, é um mês suave. Tem alguns lançamentos que pode ser que sejam um sucesso ou não. Não foi o caso no filme da Nia da Costa, que está tentando se recuperar do susto que tomou com as Marvels, mas mesmo assim não conseguiu emplacar um filme de horror nesse fim de semana no primeiro lugar. Vamos falar agora de bilheterias nos Estados Unidos e Canadá, América do Norte, o que eles chamam de bilheterias domésticas. Como é que está o ano de 2026? Em 2026, as bilheterias domésticas nos Estados Unidos entregam Avatar, Fogo e Cinzas, com 17 milhões de dólares arrecadados apenas em 2026. Pega o primeiro lugar. Segundo lugar para Zootopia 2, que fez 55 milhões nesse ano. Housemaid, A Empregada, fica em terceiro lugar com 52 milhões. Marty Supreme em quarto lugar com 41 milhões. Anaconda em quinto lugar com 27 milhões. O Bob Esponja em sexto lugar com 21. Primata fica em sétimo com 20 milhões de dólares. Davi em oitavo lugar com 18 milhões de dólares. Song Sung Blue em nono lugar tem 18 milhões de dólares. E o Templo dos Ossos pelo menos mantém um lugar no top 10 com apenas um fim de semana, arrecadando aqui 15 milhões de dólares aqui já contando a pré-estreia, né? Não foi só o fim de semana, o fim de semana deu 13, deu mais 2 milhões aí que devem ter chegado numa pré-estreia de quinta-feira e não somou por algum motivo. Mas tá com 15 milhões aqui de acordo com a tabela das bilheterias domésticas nos Estados Unidos. Agora é hora da Batalha das Escuderias. Como é que tá o começo da nossa Batalha das Escuderias, agora com muitos estúdios competindo, mas que tende a ser filtrado e ficarem só os grandes no final, mas por enquanto tá bem disputado. Vamos ver como é que tá. Walt Disney Pictures fica em primeiro lugar, tem 2 filmes, Avatar, Fogo e Cinzas e Zootopia 2. Depois a Sony Pictures assume o segundo lugar com 2 filmes, Anaconda e o recém-lançado Templo dos Ossos. A Paramount fica em terceiro lugar no critério de desempate, também com 2 filmes, Bob Esponja e Primata. Depois, um grande empate entre Lionsgate com A Empregada, A24 com Marty Supreme, Angel Studios com Davi e Focus com Song Sung Blue. Agora vamos falar de Brasil. Como é que tá a bilheteria, como é que foi o fim de semana no Brasa? No Brasil tá assim. Primeiro lugar no Brasil, A Empregada, que Sydney Sweeney levando a galera pro cinema. Avatar fica em segundo lugar, Zootopia fica em terceiro lugar, quarto para Agente Secreto, quinto para Davi, sexto para Bob Esponja, sétimo lugar Hamnet, oitavo lugar Extermínio, nono lugar
Anaconda. E em 10º lugar para Diário de Pilar na Amazônia. Agora vamos falar da Nielsen, como é que ficou o streaming, ainda números de dezembro, de meados de dezembro. De acordo com a Nielsen, os filmes mais assistidos no streaming são Wake Up Dead Man, o novo filme de Knives Out, na Netflix, fica em primeiro lugar, bem na frente de Esqueceram de Mim, aí na onda do Natal, estamos falando de 15 de dezembro a 21 de dezembro. Terceiro lugar para o Grinch, quarto lugar para Esqueceram de Mim 2, quinto lugar para Elf, todos os filmes de Natal. Patrulha Canina fica em sexto lugar, na Netflix. Red One, na Prime Video, fica em sétimo lugar. Dr. Seuss, o Grinch, mais uma vez, em oitavo lugar na Peacock. Great Flood, Grande Enchente, em nono lugar na Netflix. E National Lampoon Christmas Vacation, em décimo lugar na HBO Max. Agora, vamos para a nossa última lista, que é o Top 10 mundial, contando todos os países. Em 2026, apenas em 2026, temos o Templo dos Ossos em primeiro lugar no mundo aí, ó. Não tá tão ruim não, 31 milhões até agora, liderando a lista. Dos filmes lançados nos últimos 3 fins de semana é o maior, é o que mais teve bilheteria, 31, contando a bilheteria internacional. Primata fica em segundo lugar com 24 milhões, Greenland em terceiro lugar com 16 milhões, Lord of the Rings, o relançamento do Cidade do Anel, fica com 4 milhões em quarto lugar. We Buried the Dead em quinto lugar com 3 milhões, Lord of the Rings, As Duas Torres, o relançamento em sexto lugar faz 2 milhões, e Checker Toby 3 fica em sétimo lugar com 2 milhões 636. Dragos Latara em oitavo lugar com 2 milhões 273. Bloody Heaven em nono lugar com 1 milhão 875 mil. E A Was Stranger em décimo lugar com 1 milhão 875 mil. Claro, temos poucos lançamentos, filmes pequenos entrando aqui no Top 10 mundial, filmes que não são norte-americanos, que a gente nunca ouviu falar, mas vamos dar uma olhada na bilheteria de 2025, que ainda está rolando, e os filmes de 2025 não entram nessa lista aqui, eles permanecem em 2025, diferente do que acontece com a bilheteria doméstica, mas vamos ver como é que está o movimento ainda em 2025, considerando Avatar, considerando Zootopia, porque teve mudança de posição. Em 2025, nós ficamos com Nisa 2, o filme mais visto do ano, com 2 bilhões 259 milhões. Zootopia 2 faz 1 bilhão 706 milhões, excelente resultado. Avatar Fogo e Cinzas ultrapassou o bilhão, 1 bilhão 322, tem 72% internacional. O internacional salvou Avatar, salvou Zootopia também, que tem 77, muita coisa. Lilo Stitch em quarto lugar tem 1 bilhão 38 milhões. Minecraft quase chegou lá, 958 milhões. Jurassic World Rebirth em sexto lugar tem 869 milhões. Demon Slayer, sétimo lugar, tem 722 milhões. Como Treinar Seu Dragão em oitavo com 636 milhões. Fórmula 1 em nono lugar com 631 milhões, e Superman fecha a lista em décimo lugar com 616 milhões de dólares. E essas foram as bilheterias desse fim de semana. Não vai embora porque temos mais vídeos, temos vídeos do nosso fim de semana que você não assistiu, você pode voltar agora para assistir. Tem a live do Pirula que eu fiz no canal do Pirula, que também ficou bem legal. Você pode assistir, vou botar o link aqui. E também esperar mais um pouquinho, porque daqui a pouco tem vídeo inédito no canal. Hoje tem 4 vídeos, tá? O Keeping Up da Peixotos começa daqui a pouquinho. Até mais, até breve, até já. Tchau. E esse foi mais um conteúdo do 4 Coisas. O canal tem pelo menos 3 vídeos todos os dias de segunda a domingo. Se você gostou, aqui vão mais algumas dicas para você assistir. Não esquece de deixar o like, um comentário, se inscrever se você ainda não é inscrito e ativar o sininho para novas notificações. Muito obrigado, até a próxima.